Em memória de David Guy Bruno Robert, nascido em 1971 e morreu em 2009. Quando falamos no voo Air France 447, só lembramos da tragédia. Alessandro Nunes foi mais além, e em 3 vídeos fala sobre quem eram os pilotos. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre David Robert, o copiloto daquele voo, e, acima de tudo, o homem que ele era. David era muito mais que um piloto. Ele era o mais velho de 5 irmãos, o orgulho da família. Inteligente, brilhante e dedicado, ele estudou matemática no prestigiado Lycée Saint-Louis em Paris antes de entrar na ENAC, um dos caminhos mais seletivos para se tornar piloto na França. Seu talento e disciplina o levaram a uma carreira sólida na Air France. Ao mesmo tempo, ele era carismático, sociável e conhecido por seu humor espirituoso, às vezes sarcástico. Ele gostava de camisas floridas, de viajar e de contar histórias engraçadas sobre os colegas durante as escalas. Ele amava objetos bonitos, bons restaurantes e, acima de tudo, amava sua família. Algumas lembranças compartilhadas por seus irmãos revelam esse lado humano. Sua irmã lembrou como, graças a ele, eles descobriram um vislumbre do mundo do luxo quando ele os colocou na classe executiva. Seu irmão Ted uma vez disse: David era nosso modelo, estudioso, um exemplo para todos nós. Sua irmã Sarah disse: ele fez tudo o que pôde para salvar aquele avião. Eles amavam a vida e não queriam tirá-la. David era nossa estrela da sorte. Essas palavras foram retiradas de depoimentos públicos compartilhados por sua família após o acidente. Acima de tudo, David amava a vida. Ele amava seu filho, seus amigos e seus irmãos. Hoje, quando penso nele, escolho não focar apenas no acidente, mas no homem, bonito, brilhante, cheio de energia, com o futuro inteiro pela frente. Ele não era apenas o copiloto de uma tragédia. Ele era um irmão, um pai, um amigo, um profissional admirado, e merece ser lembrado dessa forma. Que a memória de David nos inspire a todos a valorizar a vida, o conhecimento, a dedicação e o amor à família. David Robert, copiloto de 37 anos que ocupava o assento da direita e atuava como piloto monitor naquele momento. Robert possuía cerca de 6.500 horas de voo totais, sendo aproximadamente 2.500 no Airbus A330, o que o colocava como um piloto mais experiente do que Bonan em termos de tempo na aeronave específica, embora sem autoridade hierárquica de comandante. Ingressara na Air France em 1998 e tinha reputação de profissional sério e disciplinado. Sua função na cabine era supervisionar os parâmetros de voo, comunicar-se com o controle e auxiliar na tomada de decisões, especialmente em situações de anormalidade. Nos minutos que se seguiram à perda das referências confiáveis de velocidade, Robert tentou interpretar os dados disponíveis e compreender a atitude real da aeronave, em um cenário em que a automação havia sido subitamente suprimida. Tinha 37 anos quando morreu no acidente do voo Air France 447, em 1º de junho de 2009. Ingressou na Air France em julho de 1998 e foi formado pela École Nationale de Aviation Civile, ENAC, uma das mais respeitadas escolas de aviação da França, responsável por formar pilotos civis e profissionais de alto nível técnico. Ao longo de sua carreira, acumulou aproximadamente 6.547 horas de voo, sendo cerca de 4.479 delas em Airbus A330, o modelo que operava no voo AF447, o que o colocava como um piloto experiente e plenamente qualificado para operações de longo curso. Dentro da Air France, David Robert não era visto apenas como um piloto operacional comum. Ele já havia transitado para funções administrativas no centro de operações da companhia, exercendo atividades de supervisão e gestão, mas continuava voando regularmente para manter suas licenças e experiência prática. Isso reforça o perfil de um profissional respeitado internamente, com carreira em evolução tanto na operação quanto na estrutura organizacional da empresa. No dia do acidente, sua função na cabine era a de piloto monitor, Pilot Not Flying. Isso significava que ele não estava diretamente pilotando a aeronave, mas acompanhava todos os parâmetros, comunicações, decisões e procedimentos, atuando como suporte técnico e estratégico ao piloto que estava nos controles. Seu papel exigia vigilância constante, leitura dos instrumentos, verificação cruzada de decisões e intervenção quando necessário. As gravações da cabine reveladas posteriormente mostram que David Robert estava consciente de que algo anormal ocorria e demonstrava preocupação, tentando compreender a situação e orientar seu colega. Suas falas refletem confusão, surpresa e tentativa de racionalizar o que os sistemas indicavam, o que evidencia que ele estava ativo e engajado até os últimos momentos. No entanto, como apontado pelos investigadores, ele também não conseguiu identificar de forma clara e objetiva a situação de perda de sustentação,
nem impor uma ação corretiva decisiva que revertesse o quadro crítico. Importante destacar que as investigações oficiais não trataram David Robert como negligente ou incompetente individualmente. Pelo contrário, o relatório final reconhece que o cenário envolvia uma combinação extremamente complexa de falhas técnicas, dados contraditórios, alta carga cognitiva e pressão psicológica, em uma condição para a qual até pilotos experientes, como ele, não estavam suficientemente preparados em termos de treinamento específico. No campo pessoal, sua família o descreveu como um homem carismático, sociável, brilhante e profundamente apaixonado pela aviação. Irmãos relataram que ele era dedicado, responsável e orgulhoso de sua profissão. Durante os processos judiciais relacionados ao desastre, seus familiares defenderam sua memória, rejeitando a ideia de que ele pudesse ser reduzido a um erro humano, reforçando que ele foi vítima de uma sequência sistêmica de falhas. David Robert é lembrado hoje como um profissional experiente que se viu inserido em uma situação extrema, onde as limitações humanas diante de tecnologia falha e de condições excepcionais se tornaram evidentes. Sua história está ligada não apenas à tragédia, mas também às transformações profundas que o setor aeronáutico passou desde então, especialmente na forma de treinar pilotos e lidar com situações de perda de dados de voo em altitude. A tragédia do Air France 447 aconteceu porque o piloto menos experiente estava no comando. David fez de tudo para salvar a aeronave pensando que estava com o comando, mas Bonan segurava insistentemente o side stick, anulando todos os comandos de Robert. Quando finalmente entregou os comandos para Robert, já era tarde demais. Nos próximos vídeos falaremos sobre o comandante Marc Dubois, de 57 anos, e sobre Pierre Cédric Bonan, de 32 anos. Pesquisa, texto e edição de Alessandro Nunes.